Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, dando continuidade na aula, primeiro eu quero mostrar o seguinte. Aqui, olha, é uma tabela com os símbolos lógicos, simbologia convencional e o símbolo IEC. Então, quando eu comentei na aula anterior, a questão do triângulo, seria essa barra aqui, olha, para negação. Aqui tem o símbolo normal e aqui com a lógica invertida. Então, se eu colocar as notas na entrada e na saída de uma AND, é a mesma coisa que uma OR. Então, aqui são a simbologia invertida, usando as inversoras. Então, hoje a ideia é falar sobre álgebra booleana. Então, a gente utiliza símbolos para representar as portas lógicas, como nós já vimos. Então, aqui no caso, a porta lógica AND, com duas entradas, A e B. Saindo aqui Y. Matematicamente, por álgebra booleana, isso aqui seria A vezes B. Então, A vezes B. Ou pode ser só AB juntinho. Então, isso aqui seria a multiplicação. A porta lógica OR aqui A e B. A porta lógica OR seria A mais B. E a inversora A. A inversora inverte o sinal do A, então a gente coloca aqui uma barra em cima. A barra quer dizer que ele está negado, é uma inversão. Então, a partir dessas expressões matemáticas, tem algumas identidades. Por exemplo, A vezes 1. Então, 1 vezes A vai ser A. Então, 1 vezes qualquer número vai continuar sendo aquele número. A vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. A vezes A, aqui vai continuar, vai ser A ao quadrado, vai ser apenas A. Ele vezes ele mesmo é ele. A mais 1, então não importa, se A for 1, vai dar 1. Se A for 0, vai continuar dando 1. Então, isso aqui vai ser sempre 1. A mais 0, 0. 1 negado é igual a 0. E 0 negado é igual a 1. E as operações básicas de matemática, né? A mais B é igual a B mais A. A vezes A negado. Então, aqui, olha, se aqui for 1, se o A for igual a 1, a negação dele é 0. Então, vai dar 0. E se A for 0, a negação dele é 1. Então, isso aqui vai dar sempre 0. E A mais A negado. Se A for 1, 1 mais 0 é 1. Se A for 0, a negação vai dar 1. 1 mais 0, 1. Então, isso vai dar sempre 1. E se eu negar duas vezes, volta a ser ele mesmo. A mais B
os dois negados é igual a A negado vezes B negado. E A vezes B negado é igual a A negado mais B negado. E A mais A negado vezes B é igual a mais B. Então aqui eu tenho as principais identidades lógicas e a gente consegue, a partir de uma equação, simplificar a partir dessas identidades. Então a gente vai agrupando e vai simplificando quando a gente tem uma expressão matemática. Uma outra coisa que é muito importante é a questão da tabela verdade. Então, já fiz a tabela verdade de todas as portas lógicas, mas a partir também de um problema matemático ou de um problema lógico, a gente pode gerar uma tabela verdade e dessa tabela verdade tirar uma álgebra booleana. E a partir dessa álgebra booleana a gente vai simplificar o circuito. Na próxima aula eu vou explicar como simplifica utilizando o mapa de Carnot. Então, isso vai facilitar na hora de se simplificar os seus circuitos. Então, a tabela verdade funciona como? Eu vou ter as entradas, no caso, como eu comentei lá sobre as portas lógicas, eu tinha duas entradas, A e B, mas eu poderia ter mais, poderia ter C, D, N entradas. E qual é a respectiva saída responsável? Então, a gente pode botar um Y, ou um S de saída. Então, A e B, C seriam as entradas do circuito e S é a saída. E a partir disso a gente pode montar. Então, você fez uma análise de um processo, chegou à conclusão que a tabela verdade seria... aqui, A, B e C, a combinação vai dar 8 possibilidades. Então, tem que subir um pouco. Então, para 3 sinais, vão ser 8 possibilidades. E a partir disso você tem as suas saídas. Então, vou fazer aqui aleatoriamente. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então aqui eu tenho uma tabela verdade aleatória, com 3 entradas e uma saída respectiva. Como é que eu monto a minha equação a partir disso? Eu vou ver as linhas que são 1 e vou montar a multiplicação dessas 3 colunas para dar isso daqui 1. Então, para essa saída ser 1, eu vou multiplicar esses 3 sinais. O B é 1, então o B se mantém 1. O A e o C, nesse caso, são 0. Então, uma multiplicação para dar aqui 1, tem que ser todo mundo 1. Como é que vai ficar todo mundo 1 se eu tenho 2 zeros? Eu vou inverter esse cara e esse cara. Então, para que dá 1, vai ser A negado vezes B vezes C negado. Aí sim, o sinal do A é 0, passa por uma inversora, vira 1. Então, 1 vezes 1, vezes o C passando por inversora também vai ser 1, vai dar 1. Mais a próxima linha, que vai ser A normal, vezes B negado, vezes C normal. Mais a próxima linha, que é 1, vai ser A vezes B vezes C negado.
Então, a expressão booleana para essa tabela verdade, da forma maior possível, seria, maior possível não, né? Maior gerada, seria essa. A partir disso, a gente consegue juntar e começar a simplificar. Então, um termo comum que tem neles, a gente pode juntar e vir simplificando. Então, aqui eu tenho ó, A. Então, aqui eu posso simplificar sendo A vezes B negado vezes C, mais B vezes C negado, mais A negado, B vezes C negado. Se a gente analisar bem isso daqui é uma porta lógica que a gente conhece. Então, seria A vezes B ou exclusiva C, mais A, B, C negado. Então, faltou, né, a ou exclusiva, né? A ou exclusiva, o símbolo dela é esse. Então, pessoal, a partir da tabela verdade, a gente gerou uma equação booleana. Depois a gente pode vir fazendo uma análise para simplificar. Na próxima aula, a gente vai gerar uma tabela, que a gente chama de mapa de Carnot, e vamos simplificar. Eu acho que essa é a pronúncia, mas vou deixar escrito lá e fica mais fácil de interpretar. Espero que tenham gostado desse resuminho aqui e até a próxima. Muito obrigado.